Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. O Senhor está conosco nesta manhã. Amém. Podem tomar assento, por favor. Nós queremos ministrar nesta manhã sobre o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sobre portas que Ele vai abrir sobre a igreja, sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que o amam. Amém? Obrigada. Eu estava pensando num exemplo atual para contar aos irmãos sobre uma porta qual o Senhor abriu sobre a minha vida. Aleluia. E foi em 2019, quando a Sarinha ainda morava em Jerusalém, e eu queria muito ir para lá, porque o pastor já tinha ido, e conhecer Israel, conhecer Jerusalém era um sonho meu. Na minha adolescência, quando eu fazia aula, estudava inglês numa escola, a professora perguntou qual era o lugar em que nós gostaríamos de conhecer, perguntou a todos os alunos. E a maioria disse, eu quero conhecer os Estados Unidos, quero conhecer a Europa. E eu disse para ela, eu quero conhecer Jerusalém. E ela ficou assim, abismada, como assim Jerusalém, né? E aquilo ficou no meu coração, né? Aquele desejo. E depois de muitos anos, esse sonho, essa vontade, o Senhor realizou na minha vida. Foi algo inesperado, algo que Deus fez, porque a olhos humanos era praticamente impossível, pelas condições financeiras e tudo mais. Mas o Senhor, Ele atendeu a esse desejo. Aleluia. Ele abriu essa porta na minha vida. Irmãos, quando o Senhor, Ele abre as portas, não quer dizer que nós não vamos ter que nos esforçar, não é? Não quer dizer que as coisas virão fácil. Mas se nós entrarmos e nos esforçarmos, a porta está aberta. Aleluia. Amém? Em Apocalipse 3:7, a Bíblia diz que Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Então, todo o poder está sobre o Senhor. E esse conceito, irmãos, de abrir de portas, ela está presente em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, né? Ela reforça a ideia que nós temos um Deus que nos oferece soluções. Aleluia. Seja nos momentos mais tranquilos, ou até mesmo naqueles mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Irmãos, o meu Deus, é o Deus que abre portas. Aleluia. Amém? Deus, Ele cria, irmãos, acessos. Deus cria, né? Ele franqueia oportunidades e abre portas emergenciais, coisas que nós nunca pensaríamos que aconteceria e acontece, porque o Senhor, Ele está presente nas nossas vidas. Aleluia. Você gostaria de entrar, irmão, por uma porta a qual o Senhor não abriu? Não, né? Eu também não gostaria. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos forçar a fechadura, ela estraga, ela se quebra, e nós forçamos a entrada. Algo que não vem de Deus para nós, mas nós queremos forçar. E muitas vezes o Senhor está nos guardando, está nos protegendo de algo que nós não conhecemos, não sabemos, mas nós estamos ali forçando. O profeta Jeremias escreveu que
bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor falava com o seu povo. O Senhor, Ele sabe dos planos que Ele tem para nós. Nós não sabemos. Talvez a gente tenha um pouco de conhecimento do que Deus tem para nós. Mas Deus, Ele conhece todo o plano. Tudo que Ele tem para nós. Então a melhor coisa, irmãos, é nós estarmos na vontade dEle. Aleluia. O que significa hoje para você porta aberta? Uma oportunidade de emprego seria, ou a faculdade, um casamento, uma expansão profissional, um ministério talvez, uma viagem. O que está aí no seu coração em que você está tentando desenvolver, tentando que essa porta se abra e não está acontecendo? Aleluia. Deus, irmãos, Ele é poderoso para abrir muitas portas em nossa jornada, na nossa caminhada. Aleluia. Não é uma porta só, né? São passos, é uma caminhada. E em cada estágio é uma porta que se abre, para avançarmos cada dia mais. Aleluia. Mas nós temos que aprender, irmãos, alguns ensinamentos sobre o processo de Deus na nossa vida. Aleluia. No decorrer da nossa existência, né, existe um processo. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele abre portas segundo um propósito específico na vida de cada um. Veja, irmãos, em Êxodo, no capítulo 1, nós conhecemos muito bem essa história sobre Moisés. O versículo 22 diz assim: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançarei no rio, mas as vossas filhas guardareis com vida. Enquanto, irmãos, todos os meninos hebreus estavam sendo mortos por Faraó, Deus abriu uma porta para que Moisés vivesse, continuasse vivo. Nós sabemos da história que a mãe dele largou ele num cesto, a filha do Faraó encontrou ele, e assim ele foi considerado o filho da filha do Faraó. Um menino hebreu que agora estava sob os cuidados da filha do Faraó. Irmãos, Deus fez isso na vida de Moisés. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele, e o propósito era específico, que era no futuro a libertação do povo hebreu. Um povo que já estava cativo há muito tempo, mas aqui ele só era um menino ainda. Veja, irmãos, como Deus, Ele tem o panorama inteiro da vida de Moisés, da vida do povo. Aleluia. Então, Deus só não abriu essa porta para que ele vivesse, né, como um menino, bem cuidado, bem tratado, né? Mas também a mãe dele, a própria mãe, continuou cuidando dele. Ele continuou tendo o amor materno, né? Aquele abraço gostoso de mãe, que só uma mãe sabe dar. Amamentou o seu próprio filho.
Então, isso foi um cuidado que Deus deu na vida dele. Deus também cuidou para que ele tivesse uma formação muito boa, a melhor, ou seja, na corte do faraó. Ele foi instruído, ele teve a melhor instrução daquela época. E lá em Atos 7:22 está escrito, se os irmãos quiserem abrir lá, vamos ler. Diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Aleluia. Então essa também é uma porta que Deus abriu para Moisés. Com tanto cuidado, irmãos, né? Com tantas portas abertas já, com certeza Deus queria que o plano dele desse certo. Que o propósito específico na vida de Moisés se concretizasse. Aleluia. E eu quero te dizer, nesta manhã, irmãos, que o Senhor, Ele abrirá portas para os seus propósitos na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O que você tem guardado aí no seu coração, que só entre você e Deus? Aleluia. O Senhor, Ele sonda o seu coração. Aleluia. Deus, e também Ele abre as portas no tempo certo, irmãos, sem a necessidade de nós agirmos com a nossa própria força. Aleluia. Êxodo 2, 11 ao 15. Nós sabemos que Moisés, ele tentou abrir as portas da libertação para o seu povo com a sua própria força. Mas como isso? Claro, irmãos, quando ele matou o egípcio lá, que ele ficou revoltado, que ele viu um hebreu sendo massacrado, ele se revoltou dentro dele. Moisés, ele sabia das origens dele. E aqui agora ele se levanta tentando resolver um assunto que talvez ele pensasse que conseguiria resolver, né? Mas a situação sai das suas mãos, né, do seu controle, mata o egípcio e ele pensou, agora eu tenho que fugir, né? Então ele não esperou o agir de Deus, nem o tempo de Deus. Ali ele forçou uma situação, ele quis se impor, ele quis proteger o seu conterrâneo, mas ele se adiantou. Não era isso que Deus estava preparando. E muitas vezes nós também fazemos isso, né, irmãos? Nós nos adiantamos e queremos ajudar o Senhor. Queremos dar palpites nas obras que o Senhor quer fazer, naquilo que Ele faz. Queremos dar o nosso jeito, mas não é assim. O profeta Zacarias escreveu, que disse assim, esta é a palavra do Senhor dizendo, não por força, nem por violência, aleluia, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. E é através do Espírito Santo, aleluia, que Ele vai direcionar, que as portas vão se abrir. É através do poder de Deus, do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Amém? Então quando Deus começa a agir, quando Deus abre as portas, vamos buscar de Deus a direção, né? Para que as coisas comecem a acontecer conforme a vontade dEle, no sobrenatural dEle, aleluia. Porque, irmãos, se esforçar, fazer um esforço, algo que você precisa fazer para que se realize, é diferente de forçar algo. Forçar é uma coisa que está saindo do limite já. Então, vamos nos esforçar, aleluia. Temos forçado a abertura, irmãos, de portas
Nós temos forçado ou nos esforçado? Temos tido discernimento do agir de Deus? Aleluia. Às vezes Deus está abrindo e nós não estamos percebendo. Por isso que é interessante, é necessário que nós estejamos conectados com o Senhor, conectados, ligados com o Espírito Santo de Deus, para saber quando entrar e como fazer. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ainda em Êxodo 2, os versículos 15 ao 22. Deus, Ele abriu portas para Moisés, de moradia, de casamento, de paternidade. Sabiam? Porque Deus abre portas quando nós estamos dispostos a nos levantar para defender alguém, né? Algum injustiçado, alguém que não está recebendo a devida atenção. Esses versículos aqui, irmãos, 15 ou 22, Deus abriu essas portas para ele. Ele já havia fugido do Egito, e ele chegou ali em Midian, né? E Deus abriu as portas para ele quando ele se dispôs a defender as filhas de Jetro. Porque nós sabemos que elas estavam dando água para as ovelhas, e aí chegaram os pastores ali e enxotaram elas de lá, né? Trataram mal elas. E Moisés percebeu que aquilo lá não estava certo, né? Então ele as defendeu ali, ajudou elas naquela situação. Às vezes nós vemos as coisas erradas acontecendo e nós nos calamos. Pessoas sendo tratadas mal e nós não falamos nada. A gente pensa, deixa que se vire, né? Ele que se resolva. E muitas vezes não é isso que Deus quer de nós. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis. Mas se você tiver uma oportunidade de ajudar alguém, defender alguém, faça isso. Com certeza Deus vai se agradar. Aleluia. Então, aqui, defendendo essas moças, o que aconteceu? Jetro chamou Moisés para a casa dele. Ele casou com Zípora, né? Teve um filho, seu primeiro filho foi Gerson. Então agora ele tinha um lar novamente, ele tinha uma família, aleluia. E isso é bênção, ele tinha agora onde morar, porque até então ele não tinha aonde ficar. Ele estava agora em família. Aleluia. Então foram portas também que se abriram na vida dele. E como o nosso coração fica tranquilo quando estamos em família, não é? Quando estamos com aqueles com os quais a gente ama. Irmãos, isso são tudo portas que se abrem na nossa vida. Se você conversar com alguém que não tem essas coisas, você vai ver que ela é uma pessoa, muitas vezes, com o coração triste. E nós, muitas vezes, não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Irmãos, Deus abre portas ao clamor do seu povo. Aleluia. Êxodo 22, do 23 ao 25, o povo de Deus gemeu e estava clamando ao Senhor por causa da escravidão que eles sofriam. Eles estavam esgotados, eles não aguentavam mais isso. E o melhor de tudo, irmãos, Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a oração daquele povo.
Talvez só está faltando isso para a sua vida. Você tem clamado ao Senhor, tem colocado diante de Deus qual a sua necessidade. Aleluia. Tem clamado, Senhor, pelas portas que se abram. O profeta diz: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Só clamar, irmãos, é só buscar a Deus. Às vezes nós reclamamos que as coisas não acontecem, que não se abrem, que as portas não se abrem, mas às vezes está faltando a gente clamar ao Senhor, colocar o coração, colocar os joelhos no chão realmente. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Senhor responde. Louvado o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abre as portas no tempo certo. No tempo certo. Moisés, ele passou por um treinamento na vida dele, para que os propósitos de Deus se cumprissem. É difícil passar pelo treinamento de Deus. Difícil passar pelos processos que Deus tem para nós. Mas é necessário. Aleluia. Então, antes dessa missão específica que Deus tinha, era necessário esse treinamento. Assim como Deus também está treinando você. Você está passando pelo processo, mas tem que estar atento. Quando chegar a hora. Aleluia. E, irmãos, esse processo de Deus muitas vezes pode incluir o anonimato, a solidão. Que mais? Frustração, lugares que você não gostaria de estar. Aleluia. Isso tudo aconteceu com Moisés. Porque vejam, no Egito, Moisés ele era considerado um príncipe, uma celebridade, uma pessoa importante. E depois disso, ele teve que ficar 40 anos na obscuridade. 40 anos no deserto. 40 anos no meio de pessoas que não sabiam exatamente quem ele era. Então foi um tempo do tratar de Deus sobre ele. Longe da sua família. Embora agora ele já estivesse novamente num seio familiar. Mas não era o seu pai, não era a sua mãe, os seus irmãos. Talvez ele sofresse de solidão. Aleluia. Agora ele estava acompanhado de algumas ovelhas. Ele cuidava de ovelhas agora, do sogro, nem eram dele. Primeiro ele era um príncipe do Egito, agora ele era servo. Veja, irmãos, como muitas vezes a nossa vida tem que dar um giro, para nós entendermos os dois lados, né, da situação. Entendermos para onde iremos, entender o que Deus quer de nós. Aleluia. Ele teve um tempo que esperar. Ele teve que esperar Deus falar com ele. Irmãos, dá para imaginar Moisés no deserto e ele ouvindo a voz de Deus. Talvez ele pensou, não, eu devo estar ficando doido aqui, nesse calorzão, né? Porque o calor do deserto era insuportável. Até ele entender que era Deus falando, irmãos. Sabe que foi já assim de primeira que ele entendeu que era o Senhor? Às vezes nós fazemos isso também, né? Não, isso é coisa da minha cabeça, Deus não está falando nada. Deus não mandou eu fazer isso, Deus não mandou eu falar. E aí o processo vai se arrastando, irmãos, até nós entender que é Deus. Aleluia. Mas o importante é que Deus está na nossa vida. O
O importante é que os olhos do Senhor estão nos vendo. Aleluia. Que Ele tem o seu propósito. Aleluia. Então ele estava também ali naquele deserto. Um deserto com aquele calor, pedras para todo lado. Talvez ele se sentia inútil. E isso talvez possa ter feito ele entender que realmente o povo precisava dele. Talvez por ele se sentir inútil, fez com que ele percebesse que realmente ele tinha que ir, que era Deus, que ele era o homem de Deus. Aleluia. Você tem percebido, irmãos, você tem entendido quais os elementos que Deus tem usado para treinar você? Para fazer você crescer e entender os propósitos dele na sua vida? Você tem permitido ele te ensinar, te instruir? E como é que você tem reagido a tudo isso? Aleluia. E, irmãos, depois de tudo que Deus faz para nos preparar, Ele tem as condições ideais. Porque Ele já prepara tudo. No versículo 19 do capítulo 4, Deus diz para Moisés: volta ao Egito, porque todos que queriam a sua alma já estão mortos. Aleluia. Irmãos, vejam, notem que Moisés, ele passou 40 anos no deserto. E enquanto ele estava no deserto, é claro, nós já falamos, Deus estava tratando ele, ensinando ele. Mas lá no Egito também estavam as coisas acontecendo. Talvez eles estivessem procurando Moisés para todo canto, e Deus não permitiu que o encontrassem. As coisas continuaram acontecendo lá, até o ponto em que aqueles que desejavam a morte dele, já havia passado o tempo deles, eles morreram, né? Então, são lutas, situações em que Deus não permitiu que ele precisasse enfrentar. Tem coisas, irmãos, que Deus não permite que a gente enfrente, que não é necessário. Aleluia. Deus só vai permitir aquilo que Ele quer na nossa vida. E Ele vai cuidar para que isso aconteça. Aleluia. Irmãos, Deus abre as portas para nos abençoar com uma situação melhor do que a situação que nós estamos. São portas que Deus abre na nossa vida, e são portas que Deus abriu na vida de Moisés e depois de todo o povo de Deus. Aleluia. Porque o versículo 8 do capítulo 3 diz assim: Deus estava para tirar o seu povo de uma condição de escravidão, para lhes dar uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Versículo 8. Viver em liberdade, irmãos. Usufruir da liberdade, mas poder vivenciá-la com bens. Vivenciá-la, irmãos, com uma situação boa. Não adiantaria, né, irmãos, Deus libertar o povo e eles serem miseráveis. Não ia resolver nada. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, na sua vida. Abrir portas para que você possa viver melhor. Que a sua condição melhore. Aleluia. Que possa viver bem, viver alegre. Aleluia. E quando Deus fizer, adore a Ele, alegre-se com o que Ele já fez e aquilo que Ele fará. Aleluia. Então, irmãos, seja uma pessoa
ativa no reino. Uma pessoa que vai, que faz e que resolve. Deus falou para Moisés: eu te enviarei a Faraó. Deus iria mover as circunstâncias, Deus ia ajeitar as coisas, mas Moisés tinha que ir. Ele ia falar com o Faraó cara a cara, falar com o povo também. Moisés teria que convencer que Deus havia enviado ele. Aleluia. Moisés teria que enfrentar situações, oposições dos próprios hebreus, né? Algumas pessoas com certeza se colocaram contra. Aleluia. Teria que enfrentar a fúria dos egípcios, porque com certeza alguém diria: você é aquele que matou o egípcio, né? As coisas, nossas atitudes erradas, muitas vezes elas vêm à tona. Mas Deus nos guarda, nos dá a direção. Deus encaminha as coisas para que elas aconteçam. E assim como Moisés foi, ele não ficou esperando aparecer de repente lá uns camelos que pudessem levá-lo, né? Que ele fosse belo e formoso de volta para o Egito, esperando uma condição melhor, até que ele fosse. Não, a hora que chegou a hora de ir, ele foi, porque ele sabia dos propósitos de Deus. Nós temos que saber quando que é a hora. Aleluia. Esperar em Deus, mas com atitudes. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele abrirá portas nesta manhã na sua vida. Aleluia. Ele fará. Mas nós teremos que nos mover. Você vai ter que se mover, se mobilizar, fazer contatos, ir atrás das oportunidades, estar atento. Ficar deitado embaixo de uma coberta não vai resolver nada. Não vai te ajudar em nada. Você precisa se mover. Aleluia. Glória a Deus. Estar atentos. Nós estamos realmente dispostos, irmãos, a ser esses instrumentos ativos na mão do Senhor? Nós estamos animados? Amém? Estamos animados para entrar pelas portas que o Senhor vai abrir? Aleluia. Você já identificou as que o Senhor já abriu para a sua vida? Aleluia. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que foram muitas que o Senhor abriu. E ainda abrirá outras, muito importantes. Aleluia. Para que os propósitos dele se cumpram na sua vida, a vontade dele se cumpra na sua vida. Porque Deus, Ele quer o melhor para você, o melhor para a sua casa, o melhor para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que o Senhor vai alcançar com a sua bondade. Aleluia. Não retenha aquilo que o Senhor tem dado para ti. Aleluia. Eu quero te convidar a estar em pé nesta manhã. Então não pense, irmãos, quando nós falarmos em portas abertas, que é um caminho, né, um rumo sem dificuldades ou sem obstáculos. Mas se o Senhor está abrindo, é com certeza um caminho de sucesso para você. Aleluia. Quando nós lemos as passagens bíblicas, e foi mencionado já nesta manhã, que as pessoas que se colocaram a entrar pelo caminho, pela porta que o Senhor abriu, antes mesmo delas se abriram, elas sofreram perseguições, sofriam lutas, né? Elas estavam presas, como foi Paulo e outros também, Pedro.
parecia algo sem saída. Aleluia. Mas como eles obedeceram a palavra do Senhor, obedeceram o ide dele, não abandonaram a fé. Aleluia. E o Senhor agiu. Aleluia. As cadeias, elas se quebraram, as portas se abriram. Aleluia. Por isso, irmão, não desanime se as lutas aumentarem enquanto você estiver no processo. Não desanime, porque isso é só um exemplo. É só algo que está acontecendo para confirmar que você está no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmão. E Ele fará o que for preciso para que os planos dele se cumpram na sua vida. Aleluia, mas nós também temos que continuar fiéis a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele. Aleluia. A Isaías, irmãos, a palavra diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Quebrarei as portas de bronze e despedarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. E ainda ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. O Senhor chama cada um pelo seu nome. Aleluia. Nesta manhã Ele conhece a sua necessidade, conhece o seu coração. Aleluia. Conhece a porta a qual você está desejando entrar. Aleluia. Mas você perguntou para Ele: Senhor, esta é a tua vontade, este é o teu querer, esses são os seus planos para mim? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Eu quero orar contigo nesta manhã. Aleluia. Com certeza, irmãos, quando o Senhor nos traz uma palavra, quando o Senhor fala com a sua igreja, é porque Ele quer abrir, Ele quer agir. Aleluia. Mas o que está faltando? O que está faltando para você entrar pela porta? Aleluia. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã. Se você tem algo que você tem colocado diante de Deus e não está conseguindo ultrapassar, está precisando de uma direção do Senhor. Aleluia. Se você quiser, você pode vir à frente. Nós vamos estar orando, ungindo. Se não, você pode ficar aí mesmo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam
há nada que fique de pé diante do poder do nosso Deus. Aleluia. Tome posse da bênção do Senhor.